Deus. Meus amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui em nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, vamos iniciar mais um ano, né? Graças a Deus, da nossa escola bíblica dominical, um ano letivo de estudo da palavra de Deus, e assim até a volta de Jesus. Graças a Deus, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e assim nós vamos examinando a palavra de Deus até Jesus voltar. Jesus, ele nos disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dele testificam. Então, todos os dias temos que ler a palavra de Deus. Foi Jesus Cristo quem nos orientou, foi Jesus Cristo quem nos incentivou a examinar as Escrituras. Muitas pessoas ignoram a palavra de Deus, muitas pessoas têm a palavra somente como enfeite distante, ou também como amuleto, né? Para guardar, para proteger de algum acidente, de algo ruim que talvez venha a cometer ou vir sobre a sua casa ou sobre a sua família. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, não é um amuleto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é um enfeite de sobrepor armários ou estantes. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fechada, meus amados irmãos, não serve para nada. A Bíblia, ela tem o seu poder e a sua virtude quando ela é examinada, quando ela é estudada. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas para que ela possa agir no coração das pessoas, é preciso que as pessoas a leiam. Diz no Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia deste livro. Este livro, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés, disse o salmista, é a sua palavra, e é luz para os nossos caminhos. Então, meus amados, nós vemos o salmista dizendo, né, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Porque individualmente, para muitos a consideram como lâmpada para os seus próprios pés. Era assim o salmista Davi. Era lâmpada para os seus pés, né? Era assim o salmista que ditou este versículo no Salmo 119, versículo 105. Nós não sabemos porque ele colocou individualmente esta palavra, dizendo lâmpada para os meus pés. Olha, ele disse: meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque pode ser que para muitas pessoas a palavra não signifique nada. Cada um de nós, meus amados, temos que tomar a nossa decisão individual e determinar para nós individualmente o valor das Escrituras Sagradas. Quanto vale para você a Bíblia Sagrada? Quanto vale para você a palavra de Deus? Então, meus amados, nós aqui estamos para estudar. É o que nós vamos fazer
ao longo, se Deus quiser, de mais um ano, desse ano de 2026, que se inicia com a nossa escola bíblica dominical, nosso primeiro domingo do ano, que é o dia de hoje. E a nossa lição, a qual vamos iniciar o ano, lição de número 1, 4 de janeiro de 2026, ela tem por título o mistério da Santíssima Trindade. Que maravilha, vamos iniciar o ano já falando da Trindade, da augusta Trindade, do mistério da Santíssima Trindade de Deus. O nosso textual, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me compraram. Mateus, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Olha que maravilha, né? A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. É a nossa verdade prática da lição de hoje. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Tem a sua revista. Não pôde ir à escola dominical da sua igreja por algum motivo, acompanhe conosco nossa leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe maravilhosa. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em atuação, em coexistência, atuando harmoniosamente em conjunto. Que maravilha! Graças a Deus. Esta é a lição que nós vamos estudar no dia de hoje. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição propriamente dita, nós sempre falamos disso aqui. Graças a Deus, fazemos sempre uma introdução inicial, ainda que bem curta. Vamos falar sobre a nossa responsabilidade e compromisso com a obra de Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós podemos
medir o compromisso que os irmãos têm com a obra de Deus, pela diligência dos irmãos, pelo cuidado dos irmãos com as atividades da igreja onde ele veio. Nós podemos medir o compromisso dos irmãos com Jesus Cristo pelo horário que ele chega nos cultos, pela disposição que esse irmão tem em participar das orações da igreja onde ele reúne, pelo compromisso que ele tem com os horários dos cultos e das atividades da igreja onde ele reúne. Dá para se ver, para medir o amor que uma pessoa tem pelo Senhor, por sua dedicação, por sua obediência, não somente no que diz respeito ao aspecto de presença, mas também no que diz respeito ao aspecto do cumprimento dos horários, ressalvadas as proporções, é claro, que há pessoas que têm sua atividade laboral, que muitas vezes influencia também no horário que ele chega nos cultos, mas contudo, esta pessoa mesmo assim continua sendo fiel, e quando pode, se esforça para estar presente e cumpre com todos os seus horários, no que diz respeito à frequência à oração e horário em que está presente nos cultos em suas igrejas. Então, meus amados irmãos, dá para se ver claramente qual é o tamanho da fé e do compromisso que alguém tem com Deus pelos horários e pela frequência que a pessoa tem nos cultos. Há pessoas que observamos claramente não ter muito compromisso com a obra de Deus, porque ocupam a maior parte do seu tempo desfrutando das coisas materiais, ocupam a maior parte do seu tempo, tem tempo para tudo, mas Deus está sempre em segundo plano na sua vida. Há pessoas que perguntamos, às vezes convidamos para ir à igreja, para buscar o Senhor, e estas nunca têm tempo, mas em seus horários de folga, de trabalho, ela está sempre frequentando outros lugares, tem tempo para viajar. Quando fica doente, a primeira coisa que faz, qualquer que seja a enfermidade, por mais simples que seja, já acorda de manhã cedo e vai marcar a sua consulta no PA, já vai para uma clínica fazer uma consulta médica, mas não quer estar presente numa oração na igreja. Nunca tem tempo, estão sempre ocupadas, sempre tem gente, sempre tem familiares visitando a sua casa. Olha, meus amados irmãos, não ter tempo para Deus é viver perdendo o seu tempo. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor. Jesus Cristo foi quem nos orientou: buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. Esta palavra não foi dita por qualquer pessoa, ela foi dita pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, merece o nosso profundo respeito. Você tem colocado Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida? Quando nós falamos estas coisas, meus amados irmãos, é porque nós nos preocupamos com a vida espiritual das pessoas. Porque Jesus Cristo, ele disse bem claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a salvação, meus amados, ela é alcançada através do nosso amor a Jesus Cristo, ao próximo e à obra de Deus. Então, devemos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Devemos buscar o Senhor Jesus, colocar o Senhor Jesus no devido lugar, não porque Ele merece, mas porque Ele é digno de toda a nossa honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então nós não pertencemos a nós mesmos, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que iria nos conduzir ao inferno. Fomos resgatados por Jesus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Que valor nós temos dado ao sacrifício de Jesus! Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito, disse o salmista. O que você tem dado ao Senhor? Será que é a sobra do seu tempo? Ou você tem dedicado o seu tempo a buscar a Deus, colocando Deus no seu devido lugar? Das duas, uma. Onde está você? Dando valor muito mais ao materialismo ou colocando Jesus em primeiro plano na sua vida? O que você tem feito da sua vida espiritual? O que nós temos feito? Jesus, ele disse bem claro: buscai primeiro. Jesus não disse colocai a Deus em segundo plano. Jesus não disse colocai a Deus em terceiro plano. Jesus não disse colocai a Deus em quarto plano. Não. Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. Esta é a palavra de Deus. Nós não temos como pregar o contrário. Nós temos que pregar, anunciar o que está dentro da palavra de Deus. Somos pregadores do Evangelho. Não somos pregadores de opinião própria. Não precisamos viver debatendo nas redes sociais. Não. Somos objetivos. Devemos ser objetivos quanto ao ensino da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa salvação, ela é condicional à crença. Nós já falamos aqui por inúmeras vezes a respeito disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de agradar a Deus se nós não tivermos fé, porque a fé leva você a obedecer.
A fé leva você a ter o temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio de toda e qualquer sabedoria. A fé leva você a cumprir com os seus horários das orações da igreja. A fé leva você, naquele momento de compromisso que você tem com Deus, deixar todos os seus afazeres e estar ali aos seus pés, como Maria, ouvindo a palavra de Deus, enquanto todas as marcas estão cuidando das coisas materiais, arrumando sua casa e cuidando dos seus afazeres no que diz respeito à sua vida material. Olha, quantas Marias nós temos neste mundo, e quantas Martas nós temos neste mundo. De quem você está seguindo o exemplo? Nós devemos observar, meus amados irmãos, cumprir com os nossos horários, nos esforçar, mas não é para agradarmos o homem, não é para agradar o pastor, o professor da escola dominical, mas para agradar a Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Façamos isso para agradar a Jesus Cristo. Jesus Cristo estará nos abençoando. Aquela diligência, aquele cuidado, aquele compromisso que você tem com o seu trabalho secular, você também deve ter muito mais com Jesus Cristo, meus amados irmãos, porque Jesus Cristo foi quem deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. E a nossa salvação, ela é garantida pela fé em Jesus Cristo, não pela fé no materialismo, porque tudo que é de material passa, tudo que é do mundo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a nossa salvação, ela é garantida através da nossa fé. O justo, pela sua fé, ele viverá, e baseado na fé, ele cumpre com seus compromissos com Deus na igreja. Ele está presente no horário, nos cultos, nas orações, assim como ele tem a diligência e o compromisso do seu trabalho secular, ele tem muito mais ainda compromisso com Deus. Não vamos dizer com a obra, com a igreja, não. O nosso compromisso não é com a obra, com a igreja de alvenaria, não. É o compromisso com Deus, com o reino do céu. É este compromisso que temos que levar em consideração. Tem muitas pessoas que colocam compromisso com a igreja, o templo de alvenaria, ou com o pastor, mas não é assim. O compromisso que nós temos que ter é compromisso com Deus. Temos que ser comprometidos com Deus. Temos que estar presentes na casa do Senhor. Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Aí o Senhor Jesus nos abençoará. O Senhor Jesus estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Quem sabe você precisa de uma bênção, e o Senhor, para te dar essa bênção, só está aguardando você fazendo um compromisso sério com Ele. Deus tem compromisso com aquelas pessoas que são comprometidas com Ele. Os apóstolos estavam ali servindo ao Senhor como discípulos, sendo fiéis ao seu chamado. Jesus chegou para Pedro e André, Tiago e João, lhes disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram tudo, comprometidos com Jesus Cristo, saíram junto com Ele para poder ouvir os seus ensinos e ajudar na obra pregando o Evangelho. E você, meus amados? E
assim o Senhor lhes orientou, lhes ensinou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. A nossa lição de hoje: o mistério da Santíssima Trindade. Meus amados irmãos, nós vemos pela palavra de Deus que a Santíssima Trindade já era mencionada desde a fundação do mundo. No Gênesis, nós já vemos ali a pluralidade de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós já vemos ali: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas alguém pode dizer assim: mas como vemos a presença do Filho ali? Porque está escrito: no princípio criou Deus, ou seja, olha aí, Deus, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas alguém pode dizer assim: mas eu só estou vendo o Pai e o Espírito de Deus, não estou vendo aí o Filho presente. Então, meus amados irmãos, entendam uma coisa: no princípio, a palavra no hebraico se chama Bereshit. No hebraico, no princípio criou, significa Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio criou. Bara Elohim. Elohim significa Deus. Deus na sua pluralidade. Elohim é o plural de Deus, ou seja, estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Olha, nós temos ali, quando a Bíblia menciona o nome de Deus no singular, e a menciona por mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento, ela menciona Yahvé, é o tetragrámaton, né? Javé, 6.800 vezes. Mas lá no princípio, no livro do Gênesis, no primeiro versículo do Gênesis, o livro dos princípios, ele já vem logo de início, no primeiro versículo, colocando a palavra de Deus no seu formato plural. Elohim indica pluralidade de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, no versículo de número 26, Gênesis, abra a sua Bíblia. Se você já está com a sua Bíblia aberta, melhor ainda. Nós vemos a pluralidade de Deus presente desde o princípio.
Nós temos, olha só, que abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural, a pluralidade de Deus, presente desde o princípio. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Olha, desde o princípio. Meus amados irmãos, isto é palavra. É claro, nós não gostamos de debater nada pelas redes sociais. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova nas palavras do apóstolo Paulo. Então, se você se sente feliz na sua interpretação, que Deus o abençoe. Não adianta ficarmos debatendo por aí quem está certo, quem é errado, quem está errado. Não. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, mas a palavra nós ensinamos, nós pregamos. Nem todo caminho leva a Deus, porém cabe a Deus fazer todo e qualquer julgamento. Nós sabemos pela palavra: ficaram de fora os anjos, idosos, feiticeiros, todos aqueles que amam e cometem a mentira, e muitos outros descritos na palavra de Deus, que a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. Mas quanto ao julgamento, quem faz é Deus. Então não debatemos Bíblia pelas redes sociais, porque o apóstolo Paulo mesmo orientou a Timóteo a não fazer. Perder tempo com debates infrutíferos, que não produzem edificação, mas sim perversão nos ouvintes. Olha o que diz o apóstolo Paulo: podemos perder tempo com debates infrutíferos. Não, mas pregar o Evangelho. E nós vemos, meus amados, claramente a presença da Trindade augusta de Deus na palavra de Deus desde o princípio, e ela é corroborada e ensinada pelos apóstolos do Senhor. E quando lemos 1 Pedro, na sua epístola, capítulo 1, versículo 20, olha o que o apóstolo Pedro fala para nós, bem claro. Vamos ver o versículo 19, versículo 18, a partir do versículo 18. Você que está com sua Bíblia aberta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha que corroboração do apóstolo Pedro, a confirmação do ensino que ele havia aprendido com Jesus Cristo. Então, ele também passou para nós, deixou escrito na sua epístola. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo, olha aí, em outro tempo, lá no Velho Testamento, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por
o apóstolo Pedro, confirmando a presença de Jesus Cristo, nosso Salvador, desde antes da fundação do mundo. Na criação, Jesus estava lá. Na criação, nós vemos desde o princípio do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus, Elohim, na sua pluralidade. Nos originais do hebraico bíblico, Elohim, a forma plural de mencionar Deus, Elohim. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o outro versículo, e o Espírito de Deus estava lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, meus amados, a Trindade presente desde a fundação do mundo. Então, também nós vemos, meus amados, a Trindade revelada no batismo de Jesus. A Trindade, ela se revela na Bíblia Sagrada claramente. No batismo de Jesus, lá estava ela. Então, meus amados irmãos, negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. Olha, há pessoas que negam a Trindade, mas negar a Trindade, na nossa visão, é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. E nós vemos, quando estudamos a palavra de Deus, quando examinamos as Escrituras, foi por isso que Jesus nos mandou examinar as Escrituras. Tudo isso, irmãos, que nós estamos ensinando aqui é porque nós examinamos. Nós não apenas lemos as Sagradas Escrituras, nós a examinamos. O que é examinar para você? O que significa ler para você e o que significa examinar? Ler é algo superficial, mas examinar é algo mais profundo, é buscar a interpretação e lá nos originais. Podemos dar um exemplo. Quando uma pessoa adquire uma enfermidade, a pessoa procura fazer uma consulta médica e o médico lhe passa uma bateria de exames. Para quê? Para diagnosticar aquela doença, para ir a fundo, para saber a origem daquela doença. E há pessoas que, quando vão fazer a sua consulta médica, que chegam diante do médico, o médico só olha para a cara dela e fala assim: olha, eu estou vendo aí que você está somente com uma gripe, ou você está com uma simples dor de cabeça, a gente passa um remédio qualquer para que você possa ali ter momentaneamente sarar aquela sua dor de cabeça. Aí você fica chateado. Por quê? Gente, eu fui no médico, o médico nem me examinou, só olhou para minha cara, passou o remédio e eu fui embora para casa. Como pode isso? Como é que ele pode saber qual é a doença de uma pessoa só por olhar para a cara dela?
somente por ler um versículo isolado do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ou lá do Apocalipse, ou dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você disse, já conhece a Bíblia? Já sei tudo a respeito de Deus, já conheço a Bíblia de cabo a rabo, como dizem algumas pessoas por aí. Sabe nada. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida dela, e são elas que de mim testificam. Esta palavra, ela fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos orienta a examinar. Ele não mandou você ler, Ele nos orientou a examinar as Escrituras. Examinar, fazer aquela bateria. Se fosse diagnosticar uma doença, seria uma bateria de exames, grande quantidade de exames para poder diagnosticar, ir a fundo para poder saber qual era a origem daquela enfermidade. A Bíblia precisa ser lida, mas também bem interpretada. Não vamos falar interpretada, não, porque tem gente que interpreta ao seu bel prazer, da forma que quer. E a Bíblia ela é bem clara nas palavras que disse o apóstolo Paulo a Timóteo: e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, escolherão para si pastores obreiros que falam a sua mesma língua de entendimento que diz respeito às Escrituras, para serem seus líderes. É o que muita gente tem feito nos dias. Eu não vou para a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, em determinados lugares, ela é muito exigente, a doutrina é muito pesada. Eu não posso fazer isso, não posso fazer. A primeira coisa que a pessoa vê é isso aí. É a primeira ideia que a pessoa tem, mas vai procurar alguém que prega facilidades, doutores conforme as suas próprias concupiscências, doutores que falam a mesma língua que elas falam, doutores que aceitam tudo, venha como está, permaneça na igreja da forma que você quiser. Irmão, isso não é evangelho. A Bíblia é bem clara: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer entrar no céu? Se enquadre nos ditames e nos ensinos das Sagradas Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de Jesus Cristo testificam. Isto é palavra. Meus amados, nós vemos também a manifestação do mistério da Santíssima Trindade no batismo de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Tem gente que não dá valor a batismo, né? Tem gente que não dá valor ao batismo. A lição sobre o batismo é uma outra lição, mas nós gostamos sempre de pincelar no meio de todas as lições que nós ensinamos também outros assuntos que fortalecem a fé dos irmãos. Então, meus amados irmãos, se o batismo não fosse importante, Jesus Cristo não teria se apresentado para ser batizado. Então, o batismo é importante, é uma confissão pública de arrependimento de pecado. Você está reconhecendo publicamente que quer mudar de vida, para que as pessoas possam ver
Você ali sendo inserido na comunidade cristã, uma confirmação de arrependimento, confissão pública de que agora você será um fiel, um servo de Deus. Você está confessando diante dos homens, publicamente: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, e agora em diante, Jesus Cristo é quem norteará a minha vida. Publicamente as pessoas irão ver: olha, fulano de tal se batizou na igreja, agora ela é uma serva de Deus, agora ele é um servo de Deus. Então, se o batismo não fosse importante, Jesus Cristo não teria se apresentado, mesmo porque ele não precisaria. Mas olha o que aconteceu. Até mesmo João ficou admirado. Meu Deus, quem sou eu? Então veio Jesus da Galileia, Mateus capítulo 3, versículo 13. Veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe. Veja, João opunha-se. A disposição de Jesus para ser batizado foi admirada até mesmo por João Batista, que o batizou. Ele não precisava, ele não tinha pecado. Mas veja qual é a importância do batismo: que Jesus, mesmo não tendo pecado, se apresentou para ser batizado, para nos dar a entender a importância de passar pelas águas batismais. Veja a importância de passar pelas águas batismais, no exemplo de Jesus. E por que você não quer se batizar na igreja? Porque te convidam, você há muito tempo, eu falo para você agora que me ouve, que ainda não se batizou na igreja. Por que você não tem esse desejo? Jesus Cristo mesmo foi quem nos orientou, Jesus Cristo mesmo foi quem deu o exemplo próprio. Meus amados, quando Jesus se apresentou, até mesmo João Batista, aquele que batizava, se admirou. Como? Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Olha, João Batista se reconhecia como homem pecador, comum como nós. Mas como? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então João Batista o permitiu, e sendo Jesus batizado, agora sim, nós vamos ver a manifestação do mistério da Santíssima Trindade no batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, Jesus estava ali, o Filho, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu agora o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Deus, olha Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha aí, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus presente no batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santidade, a Santíssima Trindade se revelou no batismo de Jesus. Ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que não crer? Negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. Temos que ver Bíblia. Você pode entender diferente. Se for me chamar para discutir redes sociais,
não estou presente. Não vou discutir nada a respeito da Trindade nas redes sociais, porque não traz edificação. Aliás, não discutimos Bíblia nas redes sociais, porque não traz edificação. O apóstolo Paulo diz que discussões assim não trazem edificação, só perversão para os ouvintes, porque dá mau testemunho publicamente, as pessoas brigando, cristãos, por causa da Bíblia e do Evangelho. Nós não precisamos disso, não precisamos discutir Bíblia. O apóstolo Paulo, ele diz muito claramente: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Então, se aquela pessoa serve ao Senhor da maneira que ele acha, entregue na mão do Senhor, deixe Jesus trabalhar na vida dele. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, anunciar a Bíblia. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não serei eu, não seremos nós pregadores mesmo, não. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não seremos nós pregadores. Nós sempre falamos aqui nas palavras do apóstolo Paulo. O que ele diz? A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, tivesse que se apoiar em alguém, se apoiasse sim no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Leia sua Bíblia e marca aí: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmão, nós vemos aqui a fé que se apoia na sabedoria dos homens e a fé que se apoia no poder de Deus. Dois tipos de fé temos aqui. A sua fé está apoiada aonde? Onde? Ou aonde? Quem entende em português deve saber corretamente como se deve falar essa palavra. A sua fé está apoiada aonde? Nas palavras persuasivas de sabedoria humana ou no poder de Deus? Na sabedoria dos homens ou no poder de Deus? Você tem apoiado a sua fé. É por isso que nós sempre pregamos, falamos. Muitas pessoas que são convencidas, são cristãs, mas são convencidas. Convencidas por quê? Por palavras persuasivas de sabedoria humana. É crente em palavras persuasivas de sabedoria humana. Alguém fez, como diz o pessoal da gíria, alguém fez a cabeça dele. Alguém fez a cabeça dele, não foi o Espírito Santo que ele libertou. Alguém fez a cabeça dele, é crente por conveniência. Tem muita gente que é crente assim, por conveniência. Algum pastor com a sua palavra de sabedoria humana faz a sua cabeça, aí ele vai estar frequentando a igreja. Olha, irmãos, cuidado com isso. A nossa fé tem que se apoiar no poder de Deus. Você a princípio ouve a palavra, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e você vai buscando conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vai buscando, daqui a pouco o Espírito Santo se revela a você. Você começa a interpretar a palavra de Deus, estudar, frequentar a casa de Deus, e assim a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vai crescendo
na sua vida. Então existe crente convertido e existe crente convencido. O crente convencido é aquele que tem a sua fé apoiada na sabedoria dos homens. Ele foi convencido, mas não convertido, porque o crente convertido é aquele que se apoia no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: repitamos, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Ou seja, existem muitas pessoas que têm a fé apoiada na sabedoria dos homens, mas existe aqueles que têm a sua fé apoiada no poder de Deus. E era este o teor da pregação do apóstolo Paulo: fazer com que as pessoas tivessem sua fé apoiada no poder de Deus e não na sabedoria. Ele tinha sabedoria, ele era poliglota. Então, meus amados irmãos, voltando aqui, devemos estudar as Escrituras e entender que negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. O batismo de Jesus também retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Nós vemos claramente a ação, a atuação das três pessoas da Trindade que se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus: este é meu Filho amado, em quem ele me compraz. Que maravilha! Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diz aleluia, diz glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Jesus Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Assim como Ele operou no passado, Ele opera no presente. Ele se manifesta em atuação sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus, o Deus encarnado, a qual diz João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne, olha aí, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos duas coisas neste versículo aqui, muitas coisas, mas vamos citar. E o Verbo se fez carne, ou seja, ele era a sua promessa, era a sua palavra, ele estava lá na pluralidade de Deus, no princípio, no Elohim. Elohim é a menção do nome de Deus no plural. Nós falamos aqui logo no princípio da nossa lição, a palavra Javé é outra menção do nome de Deus na Bíblia. Só no Velho Testamento aparece 6.800 vezes. Mas lá no princípio, nós vemos que o autor do livro de Gênesis, Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele teve ali, na orientação de Deus ao escrever, falar sobre Deus, descrever Deus na sua pluralidade.
ele disse o Elohim. Ele disse Bereshit bara Elohim. No princípio criou o Elohim. Bereshit bara Elohim. Ele poderia ter mencionado a palavra Javé ou Yehová. Não, mas ele mencionou a palavra Elohim. Então ali já nós vemos que o verbo era só palavra, estava presente lá, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais uma outra observação neste versículo aqui. Vocês podem guardar. Quando a palavra de Deus menciona Jesus como Filho de Deus, a palavra menciona unigênito do Pai. Quando em versículos dos Evangelhos você vê os Evangelhos mencionando Jesus como filho de Maria, lá a palavra está escrito primogênito. Então há uma diferença entre unigênito e primogênito, e é fácil. Não precisa muito entender, ser um professor de português para você saber. A palavra unigênito significa único. A palavra primogênito significa primeiro. Então, quando a Bíblia, guarde isso aí, quando a Bíblia menciona a Jesus como Filho de Deus, o chama de unigênito, ou seja, único. Quando a Bíblia fala a respeito de Jesus como Filho de Maria, ela diz nos Evangelhos primogênito. A palavra primogênito significa primeiro. Isso significa o quê? Que Maria teve outros filhos. Se Jesus mencionado na Bíblia foi o primeiro filho de Maria, então teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto. Se mencionasse na Bíblia que Maria não tivesse tido outros filhos, seria Jesus o unigênito filho de Maria. Mas a Bíblia, em nenhum lugar dos Evangelhos você vê isso. Então Maria teve outros filhos. Isso aí já é mais uma prova de que Maria, ela teve outros filhos. Bom, mas esta lição falaremos posteriormente. Então, meus amados, Jesus, o Deus encarnado, está descrito em João capítulo 1, versículo 14. Desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Jesus não era um pecador. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nossos pecados, levou tudo sobre si. Então, meus amados, porque a época, as ovelhas que eram oferecidas em sacrifício, elas tinham que ser ovelhas limpas, puras. Então, meus amados irmãos, assim também Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que
foi imolado por nós, sem pecado, para que nós pudéssemos assim ter a nossa salvação, ser resgatados da nossa maneira de viver. Então, isso tudo falaremos em outras sessões. A voz do Pai ali presente no batismo, a aprovação celestial: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Olha aí, isto demonstra o que diz a nossa verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Que maravilha! Aleluia! Como é bom examinar as Escrituras, irmão. Se você ainda não aprendeu a gostar de escola bíblica dominical, meu Deus, você não sabe o que você está perdendo. Olha a Deus, peça a Deus: Senhor, me ensine para que eu possa despertar o interesse de estudar a Tua Palavra, estar presente na escola bíblica dominical, para que eu assim possa ser uma pessoa espiritual. O homem espiritual discerne bem tudo, diz a Bíblia, até as profundezas de Deus. Olha que coisa extraordinária. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Assim é o homem natural, não compreende porque o professor se dedica para estudar a Bíblia, para vir aqui nas redes sociais e pregar muitas das vezes sem ser ouvido. Muitas das vezes somos ignorados, mas por que estamos aqui então? E nós sabemos disso, o pastor sabe disso, o pregador, o professor de escola bíblica dominical muitas vezes chega lá para dar lição para uma, duas pessoas, e às vezes chega, não tem nem aluno, mas ele está lá no horário para poder ministrar a escola bíblica dominical. Aí alguém pode dizer: mas por que isso? Para que isso? Pergunta para o Senhor Jesus Cristo, pergunta para Ele vai te responder. Aleluia. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. É por isso que nós nos dedicamos a Ele e estudamos a palavra de Deus, não importa, quer ouçam, quer não. Nós continuaremos ensinando a palavra de Deus, quer tenhamos plateia, quer não, nós continuaremos ensinando a palavra de Deus, porque foi Jesus Cristo quem nos disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós vamos falar para você mais. Nós vemos também a manifestação da Santíssima Trindade no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos versículos do livro, versículo 19. Olha o que vem primeiro: portanto, ide. Primeira coisa a fazer é o que nós fazemos: ensinai todas as nações. Segundo, fazer o que Jesus fez. Ele se submeteu ao batismo, batizando-as em nome do Pai. Agora aparece aqui as três pessoas da Trindade, batizando-as em nome do Pai,
até a consumação do século. Olha aí, mas a primeira responsabilidade nossa, como conhecedores das Escrituras, e ensinai todas as nações. Segundo, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fazendo-lhes conhecer, meus amados irmãos, o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então a pluralidade na unidade do Antigo Testamento, nós já vimos a Trindade explícita no Novo Testamento, nós já vimos também nas palavras do apóstolo Paulo, na bênção apostólica. Então, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós todos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Olha, a Trindade, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo aparece ali. A Trindade, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha, as três pessoas da Trindade. Então, meus amados, esta é a lição de hoje. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressiva do Deus vivo. Então, meus amados, a negação da Trindade resultou em muitas heresias no passado, mas nós pregamos a palavra de Deus. Vamos citar heresias, porque foram muitas: triteísmo, unitarismo e outras coisas que são ensinadas por aí, unicismo ou modalismo, muitos ismos por aí, porque nós pregamos a Bíblia Sagrada, não pregamos debates a respeito de doutrina. Não gosto de pregar debates a respeito de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Eles só produzem contendas e não edificação, só produzem perversão dos ouvintes, não transformam a vida de ninguém, não ganha alma para Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Geralmente quem é muito sábio intelectualmente interpreta a Bíblia e acha que tem um extraordinário conhecimento de teologia, gosta muito de estar pela rede social debatendo Bíblia, mas não é isso. Quem transforma a vida do homem é Jesus Cristo. Viu? Não debates a respeito de palavras. É por isso que Paulo falou a Timóteo: Timóteo, seja objetivo nas suas pregações, debata menos e pregue mais sobre Jesus Cristo, viu? Nossa conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade
ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar nossa lição. À noite, se Deus quiser, teremos aqui em nossa congregação um grande culto. Você é o nosso convidado. Às 19h30 estaremos aqui louvando ao Senhor. Você é o nosso convidado. Frequente a sua igreja. Vá à escola bíblica dominical. Peça a Deus, Senhor, meu desejo de participar dessas atividades de estudo da Bíblia Sagrada. Peça a Deus, Jesus, Ele está te esperando você tomar essa iniciativa. Ele vai te dar. Eis que estou à porta e bato, Senhor. É só orar. Se tem algo a pedir ao Senhor, peça. A Bíblia diz, palavra de Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta se abre. Pedi e dar-se-vos-á, buscai achareis, batei e abrir-se-vos-á. Disse Jesus, peça. Peça que Ele vai responder a sua oração. Peça com fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus para encerrar a nossa escola bíblica dominical. Cultos aqui em nossa congregação. Terça-feira nós temos culto de oração às 19h30 até às 20h. Nós temos culto aqui nas quintas-feiras de oração também, às 19h30 até às 20h, e depois temos o culto de louvor a Deus e culto no domingo a partir das 19h30. Escola dominical todos os domingos pela manhã às 9h da manhã. Temos a nossa escola dominical. Nós temos aqui, meus amados, todo domingo também. Se você quiser vir orar conosco, é só nos avisar, nós o aguardamos. Nós temos aqui a oração sacerdotal. O que é a oração sacerdotal? É a oração feita pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, que vai ensinar a palavra. Ele vai interceder em favor do povo. Assim como os profetas, os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, antes de interceder pelo povo, ele se apresentava a si mesmo diante de Deus, orando primeiramente por si, para que depois pudesse interceder pelo povo. Assim também nós temos aqui a oração sacerdotal, no domingo pela manhã, às 8h30 até às 9h. É aquela oração em que o professor da escola bíblica dominical se prepara, ora ao Senhor para que Deus possa encher do Espírito Santo da sua graça, pede perdão das suas falhas diante de Deus, e assim, logo após, ele se coloca para ensinar o povo. Primeiro ele intercede por si a Deus, pedindo sabedoria e graça para poder pregar a palavra, para que depois ele possa transmitir a palavra para o povo. Assim é a nossa oração sacerdotal, que nós temos aqui, domingo pela manhã, de 8h30 às 9h da manhã. 9h da manhã em diante, a nossa escola bíblica propriamente dita. Você é convidado. Deus abençoe você e a sua família. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela presença aqui na escola bíblica dominical. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, meu Deus, que porventura nos ouvem. Aquelas pessoas, meu Deus, que estão desanimadas, não querem mais ir à escola bíblica dominical, não se sentem mais inspiradas para ir para a escola bíblica, meu Deus. Desperta nessas pessoas o interesse. Diz a tua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Abençoa todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, digo bem forte, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Não digam comigo bem forte, amém. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus, amém. A vitória é nossa em nome de Jesus.